queridos, sejam todos bem-vindos ao Deep Movement. Gostaria de convidar você que está aí ligadinho conosco para adorar ao Senhor em um momento de canção e também para louvar e exaltar, porque Ele é digno de toda canção, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno do nosso amor, da nossa devoção. Quero te convidar, adore a Deus aí onde você está, juntinho conosco. Vamos juntos transformar esse ambiente em um ambiente de adoração, levantar a Deus o nosso altar de adoração. E então eu gostaria de te convidar para orar. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos falar com o Senhor. Pai, gostaria de te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos adorando ao Teu nome, Jesus, de estarmos exaltando o Teu santo nome. Tu és digno de toda canção, Tu és digno de todo louvor, toda adoração, Jesus. Tu és o nosso Deus, nosso único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus fiel. Senhor, fala conosco, Jesus, fala conosco através das canções, fala conosco através da palavra, transforma a nossa vida, Senhor, converte os nossos caminhos, Senhor, faça, Senhor, com que a Tua verdade esteja no nosso coração, Senhor, faça, Senhor, com que a Tua palavra seja viva dentro de nós, e nós Te adoraremos, nós Te agradeceremos, nós Te exaltaremos, Jesus. Tu és lindo, Jesus, Tu és maravilhoso, Deus. Nós Te louvamos, Jesus. Nós Te louvamos, Jesus. Oh, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo
desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim, nada vai, e nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor. Nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu és digno, Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és incomparável. Tu és o Criador. Tu és o Senhor. Tu és o Rei que governa sobre o universo. Sim, Deus, Tu és. Não existe outro como o Senhor. Não existe outro, Senhor. Nem no céu, nem na terra, Te adoramos. nem debaixo da terra. Não existe um Deus como o Senhor. Só Tu és santo, Jesus. Tu és bem-vindo em nosso meio, Jesus. Nos revela, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Todos os dias, Pai. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós queremos o Senhor. Mais do que tudo, nós queremos o Senhor, Deus. Nós queremos construir a nossa vida em Ti. Sim, Jesus. Nos ajuda, Jesus. O Senhor não precisa de nós, mas nós sim precisamos de Ti. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome
sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
E aí, gente, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Deep in Movement. Como eu sempre digo, sou muito feliz de estar aqui com você, de passar esse tempo para adorar o Senhor junto, para meditar na palavra do Senhor juntos. Eu espero que você tenha tido uma boa semana, que Deus tenha ministrado no seu coração, que Deus tenha te sustentado e que você possa estar hoje aqui para declarar aquilo que a Bíblia diz. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é bom, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, Ele é real, Ele está próximo e Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, onde você está assistindo esse vídeo nesse momento. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 18. Hoje eu dou continuação a uma série de mensagens que eu tenho ministrado nas últimas semanas sobre a vida de Davi. É uma vida que agrada a Deus, no caso, uma vida segundo o coração de Deus. No entanto, a Bíblia deixa claro, ela traz apontamentos sobre um estilo de vida que agrada ao Senhor. Então, nós temos meditado na vida de Davi, aprendendo com ele a ter essa vida que agrada a Deus. Na semana passada, eu ministrei sobre como lidar com o pecado de forma que agrade a Deus. E hoje eu quero trazer uma continuação a isso, que é como lidar com as consequências do pecado. Talvez você esteja perguntando, como assim consequências? Sim, o pecado tem consequências. A Bíblia deixa bem claro isso. Existe um versículo qual diz, o fruto do pecado é a morte. Então, o pecado ele gera destruição. Ele gerou, desde o início, lá no Adão e Eva, gerou a morte espiritual. O espírito morreu, houve uma separação entre homem e Deus. Mas o pecado ele não traz apenas consequências no âmbito espiritual, mas também no âmbito natural. Na nossa vida, nós sabemos que quando cometemos erros, existem consequências para esses erros. Se nós quebramos as leis, por exemplo, existe uma condenação para isso. E é um grande problema da humanidade. Eu creio que é uma imaturidade do ser humano de muitas vezes cometer erros e não aceitar de jeito nenhum as consequências. Deixa eu te explicar melhor isso. Quantas vezes ou quantas pessoas você já ouviu dizendo minha vida é um desastre, é tão difícil, mas isso acontece, aquilo acontece, quando na maioria das vezes, a maior parte desses sofrimentos são apenas frutos de escolhas erradas. E isso envolve em todos os âmbitos da vida, todas as áreas, principalmente relacional, financeira, relacional, quantas vezes você sofreu em relacionamentos errados porque escolheu errado. Quantas vezes você não teve uma melhor situação econômica porque você não soube administrar bem os seus recursos. Então, o ser humano tem essa mania de culpar tudo e todos pelas consequências de suas próprias escolhas erradas. Então, assim também serve em relação ao pecado. Nós precisamos entender que existem consequências para o pecado no nosso âmbito natural, onde nós vivemos, na nossa vida. E o que eu quero te lembrar é o seguinte, o mundo está mudando. Os valores têm sido invertidos, as pessoas começam a dizer que aquilo que é errado agora não tem nada a ver, que é certo, e aquilo que é certo, afirmar que é errado. Mas eu quero te lembrar de algo. Mesmo que o mundo mude, a palavra do Senhor não mudou, ela não muda. E aquilo que foi declarado por Deus que é pecado, continua sendo pecado. Você já ouviu aquela frase que diz o seguinte: aquilo que é errado, mesmo que todo mundo faça, continua sendo errado. E aquilo que é certo, mesmo que ninguém faça, continua sendo certo. Então, o certo e errado não mudou. Aquilo que é pecado e o que não é, não mudou. Então, quer você acredite ou não, o que a palavra declarou que é pecado e vai gerar consequências. Quer você acredite ou não.
Mas a grande diferença é aprender também a lidar com essas consequências. Como eu ministrei na semana passada, como seres humanos, por ainda ter essa natureza pecaminosa, carregarmos essa carne, nós cometeremos falhas. E no meio dessas falhas, desses pecados, haverão consequências para muitas dessas decisões erradas. E nós precisamos também aprender a lidar com elas. E Davi passou por isso. Ele deu um exemplo aqui de como lidar com as consequências do pecado. Então, como eu pedi para você abrir aí a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 18, eu vou ler essa passagem. Fala o seguinte: 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Deixa eu orar com você nesse tempo. Feche aí seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado pela oportunidade de meditar na Tua palavra, de mergulhar, Senhor, na Tua palavra, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, falar de forma pessoal, que haja transformação lá dentro, no coração de cada um que está ouvindo e acompanhando essa mensagem nesse momento, que o Teu Espírito Santo venha estar nesse momento na casa, no lugar, com cada um, agora, tocando no coração, mas também tocando na mente, para entender e para compreender a Tua palavra da forma que o Senhor deseja ministrar. Então, fala conosco, Pai. A Tua presença e a Tua palavra é o que faz toda a diferença em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, essa história aqui continua aquilo que eu estava contando na semana passada, o pecado de Davi que ficou registrado de forma escancarada na Bíblia, o adultério de Davi com Betseba. Então, após dormir com a mulher de Urias, assassinar Urias, Davi agora vai ter que lidar com as consequências do pecado. E a consequência do pecado foi que a mão do Senhor pesou sobre Davi. Então, aquela mulher, Betseba, a qual Davi cometeu adultério, ela engravidou de Davi. E o que acontece é que o menino nasceu, mas por conta do pecado de Davi, aquele menino adoeceu de forma muito intensa. E mais na frente nós vamos ver que ele veio a falecer. Aquela criança veio a morrer. E aquilo era ali a consequência do pecado de Davi. Mas vamos aprender como Davi passou a lidar com essa situação. A primeira coisa que nós vimos nessa situação, nesse cenário, e que nós precisamos aprender, anota aí o primeiro ponto. Aceite o confronto. Aceite o confronto. Olha o que aconteceu. No versículo, ainda no capítulo 12, mas agora no versículo do 1 ao 7, fala assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E o profeta Natã respondeu a Davi: você
é este homem? Uau! Que confronto, meu amigo, que confronto. Davi foi aquele que era exatamente esse homem dessa parábola que Natã usou para confrontar Davi. Aquele que tinha muitas mulheres, mas escolheu pegar a mulher daquele que tinha apenas uma. E assassinou. Gente, que confronto. Mas sabe o que é interessante? Davi não era qualquer homem, Davi era o rei. Alguém vir e confrontar o rei exigia muita coragem. Por quê? Porque o rei tinha poder para mandar matar aquela pessoa que o confrontasse. Mas Davi, ele aceita o confronto de Natã, porque ele reconhece o seu erro. Então vamos aprender aqui com essa situação. É necessário aceitar o confronto. Você sabe o que também é muito interessante? É que quando Natã conta a história de Davi, Davi fica revoltado, frustrado, querendo fazer justiça, dizer quem é esse homem? Ele vai pagar 4 vezes mais pelo que fez, porque ele agiu sem misericórdia. Sabe o que a gente aprende aqui? É muito fácil ver o pecado dos outros, mas não o nosso. Davi conseguia se frustrar com o pecado quando na cabeça dele era outra pessoa. Mas o seu próprio pecado ele não conseguia ver, ele não conseguia perceber. Você sabe, nós temos uma tendência, nós temos algo chamado ponto cego. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar a identificar e nos confrontar nessa cegueira. Porque nós temos uma tendência muito grande a ver o pecado de todo mundo, menos o nosso. E aí, quando a gente vê o do outro, gera revolta. Mas quando você vê o seu, você passa a mão sobre a sua própria cabeça. Então, é necessário o confronto. Então, a pergunta que eu tenho para você é: você tem pessoas que te confrontam? Nessa semana, nós tivemos um estudo de célula que falamos um pouco sobre isso, sobre a questão do confronto. Nós precisamos de amigos e de pessoas, irmãos, que caminham conosco e que possam nos confrontar, porque sem isso não existe crescimento. Se você só caminha com pessoas que te fazem se sentir bem, com pessoas que te elogiam, você vai ficar estagnado para o resto da vida. E isso significa que você não quer crescer. Se você quer crescer e avançar, se tornar um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, você precisa de pessoas que te confrontem, que chamem sua atenção quando você estiver errado, que te impulsionem a crescer, que te impulsionem a fazer algo novo, a ajustar a direção, que se você cair te ajude a levantar, mas confronto é necessário. E é triste afirmar que uma grande maioria dos cristãos, daqueles que se dizem cristãos e vão para a igreja, não querem confrontos. Quantas vezes uma pessoa saiu da igreja ou deixou uma célula, alguma coisa, porque foi confrontado? Quantas vezes uma pessoa largou porque não gostou de uma pregação que foi bem direta, ou que tocava na sua ferida, ou que pediu um aconselhamento pastoral, ouviu o que não queria e saiu? O confronto é necessário para o crescimento. Mas você sabe o que é interessante? Confronto é marca de amor. Confronto é marca de amor. E é uma oportunidade para crescer. Porque se você ama, você quer o bem da pessoa. Se você quer o bem da pessoa, você não vai falar o que ela quer ouvir. Você vai falar o que ela precisa ouvir. No entanto, seja você a pessoa que ouve também. Entenda que quando alguém chama a tua atenção, que quando alguém te confronta, nem sempre é um ataque. Muitas vezes é um sinal de amor. É um sinal que ela se preocupa com você. Vamos ser sinceros. Eu acredito que todos nós somos filhos, certo? Todos nós tivemos pais. Quantas vezes nossos pais nos deram direções, nos confrontaram, disseram que a gente estava errado,
e nós insistimos em fazer o que eles disseram para não fazer e nos machucamos. Aquele confronto era simplesmente um sinal, uma marca de amor, que eles se preocupavam conosco. Eu vivo isso recentemente. Eu tenho uma filha de 2 anos. E é constantemente eu falando para ela: Sophie, isso não. Sophie, isso não. Sophie, se você fizer isso, você vai se machucar. E quantas vezes ela precisa, ela vai lá, faz e depois dá errado. Semana passada mesmo, nós estamos fazendo uma reforma na casa e eu retirei as tomadas para pintar as paredes e a Sophie querendo ir lá tocar na tomada. E eu e Larissa insistindo: não, Sophie, não, Sophie, não, Sophie, não faz isso, vai machucar. E ela entendeu. Mas aí, enquanto estava na nossa frente, ela não estava indo mais porque ela já havia percebido que a gente tinha chamado a atenção dela. Mas ela saiu de perto da gente, ela foi escondidinha no outro cômodo e colocou o dedo. A gente só ouviu o grito. Quando a gente correu, estava ela lá chorando porque havia tomado um choque. Então, o confronto é uma marca de amor, é instrumento de Deus para proteger e é instrumento de Deus para o crescimento. Olha isso. Amor, proteção, crescimento. Então, pare de ver confronto como algo ruim e comece a ver o confronto como algo bom. Aceite o confronto, esteja aberto para ser confrontado. Um segundo princípio que nós aprendemos em relação a como lidar com as consequências do pecado. Deixa eu acrescentar só uma coisa no anterior que me veio ao coração agora. Quando nós falamos de pecado, e eu falo de confronto, esteja aberto para receber o confronto, principalmente quando você tiver pecado. Não seja o tipo de pessoa que está no pecado, alguém vem te confrontar e você simplesmente desaparece, foge, fica com raiva. Porque enquanto você não aceitar o confronto, você vai continuar escravo desse seu pecado. Guarda isso no seu coração. Enquanto você não aceitar o confronto, você continuará escravo do seu pecado. Voltando para o segundo princípio. Saia da negação. Saia da negação. No versículo 13, fala o seguinte: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Davi aqui está assumindo, reconhecendo o seu pecado. Mas deixa eu esclarecer uma coisa. Sair da negação não é somente sobre admitir o pecado, mas também entender a gravidade e a consequência dele. Entenda, sair da negação não é apenas sobre admitir o pecado. É sobre também entender a gravidade e as consequências desse pecado. Isso é sair da negação. Então, saia da negação. Davi, quando ele faz essa declaração, pequei contra o Senhor, essa parte que diz contra o Senhor, é a parte que dá uma ênfase que Davi está declarando ali que ele entendeu a gravidade do pecado. Ele não pecou simplesmente contra uma pessoa. Ele pecou contra Deus. E o alvo do nosso pecado é que determina o tamanho da ofensa. Ou também o tamanho da consequência. Creio que você esteja entendendo isso. Então, é necessário reconhecer que se eu pequei, existe uma condenação para isso. Eu não posso ficar naquela negação de, pequei, e depois vem a justificativa. Se tem justificativa, é porque eu continuo na negação. Pegou? Se tem justificativa, é porque eu continuo na negação. Teve uma vez que eu ouvi uma frase que dizia assim: quem é bom de justificativa é péssimo em arrependimento. Quem é bom em justificativa é péssimo em arrependimento. Ou seja, se você justifica demais o pecado, você não se arrepende.
Então você ainda está na negação. Você não está assumindo a culpa e aceitando as consequências daquele pecado ou daquela falha. Se você quer ser uma pessoa, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, ou que agrada a Deus, no momento em que você falha, você precisa entender o seu lugar, assumir a sua posição, reconhecer o seu pecado, mas assumir também a sua posição de condenado. Eu fui condenado por esse pecado, por essa falha. Existe um peso, existe uma consequência. Então, saia da negação. Entenda que o pecado ele não é brincadeira. Não importa o tamanho que você acha que ele é, se você acha pequeno ou grande, é pecado. E o pecado exige arrependimento. Mas você não vai se arrepender enquanto você não reconhecer, enquanto você permanecer na negação. Então, para lidar com as consequências desse pecado, é primeiro necessário que você admita e saia da negação. Um terceiro princípio que nós aprendemos com Davi em como lidar com as consequências do pecado é que é necessário ter maturidade para levantar. Tenha maturidade para se levantar. Anota aí no seu caderno, na sua Bíblia. Tenha a maturidade para se levantar. No versículo 20 fala assim: então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Que maturidade de Davi, que cena. Você lembra o versículo que nós iniciamos essa mensagem? Os servos de Davi estavam preocupados com medo de dar notícia a ele que o filho havia morrido. Porque antes, enquanto o filho ainda estava vivo, Davi estava jejuando, orando, não comia, não bebia, não tomava banho, ficou simplesmente trancado e lamentando ali, clamando ao Senhor. Mas no momento em que o filho morre e ele recebe a notícia, Davi, ele simplesmente levantou, tomou banho, trocou de roupa, se perfumou e foi adorar ao Senhor. Muita maturidade. Porque ele até declara: eu jejuei, eu clamei enquanto podia, mas agora que não posso mais, o que eu posso fazer? Posso eu trazer ele de volta da morte? Então, Davi está ali, aceitou a consequência, ele entende o seu pecado, entende o fruto do pecado que gerou morte. Mas e aí, ele ia ficar simplesmente ali o resto da vida se lamentando? Não, ele teve a maturidade de se levantar e ir adorar ao Senhor. Davi não perdeu tempo culpando ao Senhor. Está aqui uma chavezinha. Davi não perdeu tempo culpando a Deus. Quantas vezes você tem culpado a Deus ou as pessoas pelas consequências de suas escolhas ou pelos frutos de seus pecados? É necessário se levantar. É necessário ir adorar ao Senhor. Porque nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz. Nós o adoramos por quem Ele é. Davi havia perdido seu filho, mas ele ainda assim escolheu adorar a Deus. Você sabe a declaração que Davi fez ali? Quando ele toma essa decisão de se levantar, ele está declarando: o meu Deus é maior que a minha dor. O meu Deus é maior que o meu pecado. O meu Deus é maior que a consequência do meu pecado. É por isso que eu o adoro. Então, num cenário como esse, numa situação como essa, e adorar o Senhor é uma declaração muito forte. Agora, olha, por que eu estou falando de adoração? É porque o ato de se levantar após uma queda,
de se levantar depois de ter pecado e ter sofrido com as consequências do pecado, não é fruto das suas forças. É fruto da bondade de Deus. É fruto da misericórdia, da graça de Deus. É fruto de quem Ele é. É as forças dele em você. Então deixa eu te dizer, em Cristo, você tem forças para se levantar e para ficar de pé. E para ir adorar ao Senhor. Então, levante-se. Você falhou, arrependa-se, confesse, ajuste o caminho, mas levante. Não fique no chão. É porque aqui eu creio que traz um confronto para dois extremos. O primeiro é de olhar o pecado e de simplesmente desprezá-lo e dizer, não tem nada a ver, eu vou viver minha vida, então segue a vida. Não é simplesmente assim. A outra é a de viver numa situação de culpa e de lamentação, de dizer, eu pequei, eu falhei e vou ficar carregando aquela coisa de culpa para o resto da minha vida. Jesus, ele pagou o preço para te livrar dessas duas coisas. Você não precisa mais ser escravo do pecado, porque o sangue dele nos torna livre. Você é livre. Jesus pagou pela condenação do seu pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele carregou a nossa culpa. Nós não precisamos viver carregando culpa. Então, eu estou aqui para lembrar você, para dizer, olha, Jesus te perdoou. Não existe pecado que seja maior que a graça do Senhor. A Bíblia diz, aonde abundou um pecado, superabundou a graça de Deus. Então, olha, corre para aquele que pagou o preço pelo seu pecado, mas que também te dá uma nova vida, te dá esperança para que você não viva numa vida de culpa e lamento. Seja cheio da alegria do Senhor, da esperança do Senhor. Então, para lidar com as consequências do pecado, aceite o confronto, saia da negação e se levante e vai viver a vida que o Senhor tem para você. Ajusta o caminho e vai viver os planos de Deus para a sua vida, porque os planos de Deus são melhores que os seus. Não permita que os seus pecados e nem as consequências dele venham atrapalhar e venham prender você de viver os planos de Deus. Rejeite tudo aquilo que tem atrapalhado a sua caminhada com Jesus e corra para ele. Deixa eu orar com você, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa mensagem, por esse tempo. Eu te peço pela vida de cada um que está acompanhando nesse momento. Que o Senhor venha tocar o coração, trazer arrependimento, que o Senhor venha levantar pessoas para confrontar, que o Senhor venha dar um coração humilde o suficiente para reconhecer o pecado e sair da negação, mas que o Senhor também venha dar forças para se levantar e viver a vida com o Senhor, a vida que o Senhor planejou, uma vida cheia de esperança, de alegria e de paz. No nome de Jesus. Amém. E antes de enviar você para essa semana, eu quero te dar a oportunidade de tomar a decisão mais importante da sua vida. Se nesse momento você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar e mandar uma mensagem aí nessa live, nesse momento. Porque nós queremos te ajudar nos próximos passos. E falando em próximo passo, a Bíblia deixa claro que o passo seguinte a aceitar Jesus é de declarar essa fé pública por meio do batismo. Então, se você deseja se batizar, entre em contato conosco também. Manda uma mensagem. E um segundo convite que eu quero te fazer é de não caminhe sozinho. Existem pessoas que querem te ajudar nessa caminhada. E nós queremos que você faça parte de uma célula, um pequeno grupo para você ter boas amizades que vão caminhar junto com você, que vão orar por você, com você e tornar a sua caminhada mais fácil. Porque sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Então, se você deseja fazer parte de uma célula, entre em contato com a gente para a gente conectar numa de nossas células. Então, fecha teus olhos que eu quero orar com você mais uma vez, te enviando para essa semana. Pai, muito obrigado pela vida de cada um, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre a vida desta igreja e de
todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. É no nome de Jesus que eu envio cada um para a melhor semana até aqui, uma semana cheia de milagres, de experiências contigo, de ouvir tua voz e de viver a missão que o Senhor nos confiou. Então é no nome de Jesus que eu os envio. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a sua semana e até o próximo domingo. Se você foi abençoado por esse tempo e deseja investir no nosso ministério para que possamos abençoar e alcançar mais vidas, você pode estar ofertando e também dizimando com o QR Code que está aqui na tela. Deus abençoe a sua vida.